O sheik bilionário estava em seu trono de ouro, olhos fixos na imensidão do deserto que se perdia além das paredes do palácio. Sua respiração era calma, quase calculada, mas por dentro uma tempestade silenciosa insistia em ruir o muro que ele erguera contra o mundo. Poder, riqueza e isolamento. Nada parecia capaz de preencher o vazio que carregava. O emirado, envolto pela areia dourada e um sol incandescente, erguia-se imponente, repleto de palácios com cúpulas reluzentes e corredores adornados por tapetes persas e lustres de cristal que pareciam capturar a luz das estrelas. Nesse universo de esplendor, onde a tradição se encontrava com a opulência, uma vida simples e humilde parecia um sussurro distante. No entanto, em uma clínica modesta, longe do brilho das joias e dos perfumes enebriantes do palácio, a garota, abandonada, lutava contra seus próprios fantasmas. Com olhos marejados, mas repletos de uma força silenciosa, ela permanecia sentada numa cadeira de madeira gasta, enquanto a enfermeira de mãos delicadas limpava, com ternura, as marcas da dor que o destino lhe impusera. Seu corpo frágil ocultava uma alma indomável, moldada pelo abandono e pela esperança dolorosa. Foi naquela tarde, quando o sheik, movido por um misto de curiosidade e algo que ele próprio não compreendera, cruzou o limiar daquela clínica, que a fábula que ninguém esperava começou a ser escrita. Ele viu a garota, não como um capricho ou uma distração passageira, mas como uma revolução silenciosa do próprio coração endurecido. A enfermeira, com sua humildade radiante, não soltava seu olhar, como se pressentisse o terremoto que aquela aproximação traria. Ainda com o peso do poder a ressoar em cada palavra e gesto, o sheik proferiu uma sentença não só de comando, mas de desafio à sua própria existência. Ela ficará sob minha proteção. A garota levantou os olhos, um misto de desconfiança e curiosidade cruzando seu rosto marcado. Entre eles, uma barreira invisível feita de mundo e passado, mas no ar, uma promessa, muda, porém palpável, de que nada mais seria como antes. E enquanto a enfermeira assistia em silêncio, algo sutil, porém irrevogável, começava a se desenhar nas entrelinhas daquele encontro. A atração velada, o respeito silencioso, a tensão que vibrava no ar como o murmúrio do vento que atravessava o deserto. Ela sabia que aquela decisão podia ser uma bênção ou uma sentença, mas o que ninguém poderia imaginar era o segredo que a garota carregava, um segredo devastador, que, se revelado, ameaçaria não apenas o coração do sheik bilionário, mas todo o delicado equilíbrio daquele emirado. Naquele instante, enquanto as sombras se alongavam, o destino começava a traçar uma nova rota, que nenhum luxo poderia comprar e nenhuma autoridade poderia ordenar. E você? Já sentiu o impacto de um olhar que pode mudar tudo? Deixe seu like, se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Conte nos comentários de onde você acompanha esta saga e qual segredo você acredita que está por vir. Sua paixão por estes dramas nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O sol mergulhava lentamente no horizonte, tingindo o deserto de tons dourados e púrpuras, enquanto o sheik bilionário permanecia imóvel em seu vasto salão, a voz do destino ainda ecoando em sua mente. Ela ficará sob minha proteção. Palavras pronunciadas com o peso de decretos reais, mas que carregavam uma estranha sensação de alívio e inquietação ao mesmo tempo. O ar parecia denso, carregado de perfumes orientais que se espalhavam pelos corredores
adornados com sedas e brocados, misturando-se ao calor do entardecer. O silêncio pesado daquele palácio magnífico abrigava pensamentos que nem toda a riqueza do mundo poderia aquietar. O sheik observava a cadeira vazia diante da janela, lugar onde poucos minutos antes a imagem daquela garota, frágil e indômita, se fixara em sua mente. Ele a surpreendera naquele ambiente simples, longe do esplendor e dos luxos que o circundavam. A mulher que ele decidira proteger era uma contradição ambulante, delicada na aparência, mas com olhos que denunciavam batalhas silenciosas, dores que o ouro jamais compraria. Ela não era um troféu nem um capricho passageiro. Dentro do peito do sheik, algo até então desconhecido começava a pulsar. Um desejo de proteger, de desvendar seus segredos, de atravessar as barreiras que a vida cruel lhe impusera. Enquanto os arautos e cortesãos celebravam a justiça de sua decisão, no fundo do palácio, a heroína encarava seu destino com a coragem que a abandonara no passado, agora reacendida. Cada passo que aproximava do lar do sheik era uma montanha russa de emoções, medo, desafio, esperança e uma faísca tênue de confiança. Seu coração batia rápido, não por encantamento, mas pela luta constante contra o que sabia carregar dentro de si, o segredo que poderia destruir não só ela, mas toda a grandiosidade daquele emirado. Naquela noite o palácio parecia ainda maior e mais vazio. O sheik em seus aposentos vestia mantos de seda escura, enquanto a sombra da dúvida escorria por sua fronte. Por trás do olhar impenetrável havia uma batalha feroz entre o desejo de controlar tudo e a necessidade de abrir espaço para algo inesperado, a verdade e, quem sabe, um amor que parecia crescer em terreno árido. Ele repousou a mão sobre o ornamento dourado da mesa, sentindo o frio do metal contrastar com seu fogo interior. Aquela decisão deixaria marcas nos muros antigos, nos corredores suntuosos e, especialmente, em seu coração guardado a 7 chaves. Aquele pacto silencioso com a garota era, na verdade, uma armadilha de sentimentos que ele mal compreendia. No entanto, a sombra do segredo abafava qualquer esperança. O sheik sabia que o silêncio da jovem era uma fortaleza que, se quebrada, faria ruir tudo o que havia construído. As intrigas da corte já começavam a povoar o ar, murmúrios sussurrados em salões luxuosos, especulações entre conselheiros de olhar enviesado e cáustico. A aliança inesperada do sheik com aquela forasteira simples não seria bem recebida, e ele tinha consciência de que precisaria usar todo o seu poder para defender a decisão que a razão ainda não compreendia totalmente. Na primeira manhã após sua chegada, ela caminhava pelos corredores do palácio com os olhos atentos, sentindo-se um peixe fora d'água dentro daquele universo de brilho e distância. A alfaiataria lapidava vestidos com bordados exóticos, enquanto os criados observavam em silêncio, avaliando cada gesto e palavra como se ela fosse uma peça estrangeira em um tabuleiro cuidadosamente montado. Apesar do desconforto, algo em seu espírito não cedia. Era uma força silenciosa, construída com sofrimento, que agora se alimentava da determinação de não ser apenas uma sombra naquele palácio opulento. O sheik, por sua vez, não conseguia ignorar os pequenos detalhes, a maneira como as mãos dela tremiam levemente quando confrontada com o luxo que a cercava, ou o jeito de evitar seu olhar até sob os olhares mais incisivos da corte. Ele, que estava acostumado a controlar tudo, começava a compreender que aquela mulher era uma incógnita
que se recusava a ser decifrada. E essa indefinição o atraía como nenhum ouro ou poder jamais o fizeram. Houve um instante singular no qual seus olhos se cruzaram no corredor principal, uma troca silenciosa, carregada de tensão. E promessa não dita. Mas o silêncio foi rompido abruptamente quando um mensageiro, com rosto pálido e mãos trêmulas, adentrou o salão do sheik, trazendo notícias que nenhum palácio gostaria de receber em seu âmago. Um documento secreto, envolto em mistérios e ameaças veladas, havia sido descoberto no passado da heroína. Aquela revelação poderia derrubar o império de dignidade que o sheik tentava reconstruir em seu próprio coração. O sheik segurou o papel com firmeza, a pulsação acelerada, enquanto o salão parecia se fechar ao seu redor. A tensão era palpável, como a areia do deserto, prestes a ser levada por uma tempestade inesperada. Ele sabia que a escolha pelo caminho daquela garota não seria simples, pois o segredo ora revelado trazia a promessa de ruína. No entanto, havia algo dentro dele que recusava ceder, um impulso cego de proteção, de enfrentar qualquer tempestade para salvá-la, mesmo que isso custasse seu próprio império. Era apenas o começo de uma batalha silenciosa, uma guerra travada entre o poder do passado, as sombras do presente e a esperança incerta de um futuro que apenas o coração do sheik bilionário ousava sonhar. E naquela madrugada em que a lua lançou sua luz prateada sobre os palácios, ele soube que aquela verdade oculta mudaria para sempre tudo o que acreditava ser imutável. Algo terrível estava prestes a acontecer. O silêncio se instaurou como um manto pesado sobre o palácio. No salão principal, onde o brilho das cúpulas reluzentes parecia perder força diante da inédita sensação de inquietação, o sheik bilionário permanecia imóvel. O documento pesado entre as mãos tremia, levemente, como se resistisse a revelar todas as sombras que carregava. Sua respiração, anteriormente controlada, se tornou um ritmo irregular, entrecortado por pensamentos que se entrelaçavam num turbilhão. Ele sabia que aquele pedaço de papel, envelopado em mistério e traição, não era apenas uma ameaça à sua honra, mas um perigo real à fragilidade daquele pacto silencioso que construíra com a garota. A garota que, sem que soubesse, já invadia os mais profundos recessos de sua alma, enquanto os ecos distantes da corte lutavam para manter suas máscaras de normalidade. Ele se afastou lentamente da mesa de ouro, sentindo o peso da decisão que o aguardava. O deserto lá fora, vasto e implacável, parecia um espelho da batalha que se travava dentro dele. Poderia ele proteger aquela mulher sem que o segredo, enterrado sob camadas de silêncio, destruísse tudo? Naquela manhã, o grande salão fervilhava com sussurros. Os conselheiros, visivelmente divididos entre a admiração pela autoridade do sheik e a desconfiança que a novidade despertava, lançavam olhares que cortavam como adagas envenenadas. O sheik sabia que não seria fácil esconder o que já chegava aos ouvidos mais atentos. Rumores, insinuações, julgamentos silenciosos. No entanto, em meio à tensão, um acontecimento simples quebrou temporariamente o gelo da desconfiança. Ao cruzar um corredor adornado por tapeçarias que narravam a história milenar de seu povo, o sheik cruzou mais uma vez o olhar com ela. Ela de pé, ainda vestida com o vestido simples, que contrastava com as roupas luxuosas ao redor, respirava fundo e encarava o horizonte, como se buscasse no infinito uma fuga para o que a aprisionava.
Havia agora uma chama diferente naquela troca. Não era apenas curiosidade, nem desdém. Era um convite velado para uma guerra silenciosa. Uma dança precária, onde nenhum dos dois sabia o próximo passo. Mas ambos sentiam que o jogo já havia começado. A garota caminhava pelos corredores com a cabeça erguida, apesar do mundo que ameaçava esmagá-la sob seu peso opulento. Cada corredor, cada sala, cada olhar da corte era um desafio, uma prova silenciosa de sua capacidade de resistir. Ela não era mais aquela menina frágil da clínica. Havia se vestido de coragem, mesmo que por dentro a tempestade ainda rugisse com força. Naquela mesma tarde, enquanto a luz do sol filtrava-se por vitrais coloridos, uma reunião urgente ocorria nos aposentos do sheik. Um homem elegante, com roupas que misturavam tradição e modernidade, entrou abruptamente, trazendo consigo notícias inquietantes. Eles haviam descoberto documentos antigos, registros que poderiam comprovar que a garota, antes uma figura humilde e indefesa, não era exatamente quem parecia ser. Seu passado guardava uma ligação inapropriada com uma família rival do Emirado, inimiga declarada do sheik há gerações. O sheik escutava com o semblante fechado, mas cada palavra era como uma faca a perfurar seu orgulho, não por mera desconfiança, mas porque aquela revelação ameaçava romper a tênue linha entre proteção e destruição. Quando o homem se retirou, não antes de lançar um olhar carregado de advertência, o sheik permaneceu em silêncio. Passou as mãos pelo rosto, sentindo a textura áspera da barba, os olhos fixos na janela onde o vento arqueava as dunas douradas. Era impossível ignorar o contraste. Aquela mulher, sua guardada promessa, poderia ser uma ameaça invisível ou pior, uma peça num jogo obscuro, onde ele seria apenas uma peça descartável. Naquela noite, o silêncio do palácio foi quebrado apenas pelos passos suaves da heroína, que no íntimo de seus aposentos lutava para controlar o medo. Seu peito apertava-se ao lembrar do olhar do sheik durante a reunião, uma mistura de confiança e distância. Como se ela fosse, ao mesmo tempo, um tesouro e uma bomba prestes a explodir. Ela sabia que a verdade deveria vir à tona, mas o terror do que isso traria a paralisava. A escolha entre esconder seu segredo ou revelar tudo era uma faca afiada que cortava sua coragem. Enquanto isso, o sheik, sozinho em sua ala, estudava o retrato antigo daquela família. Rival. Criaturas das sombras de seu passado, máscaras de um tempo que ele queria sepultar, ainda assim estavam ali, no presente, adquirindo forma na figura dela. Uma voz sussurrou dentro dele, uma voz que ignorava a razão e clamava pela proteção daquela mulher que, contra qualquer lógica, já tinha conquistado seu respeito e algo mais profundo. No dia seguinte, a atmosfera no palácio mudou. Mensageiros cruzavam as terras, trazendo notícias que se espalhavam como fogo em campo seco. A corte murmurava, a oposição se armava, e até mesmo aliados antigos olhavam com cautela. O sheik sabia que precisava agir, não como governante que impunha ordens, mas como homem marcado pelo dilema entre poder e emoção. Ao encontrar a garota no jardim interno, onde fontes murmuravam segredos e perfumes exóticos envolviam o ar, ele se aproximou com passos decididos. Ela o recebeu com um olhar que misturava desafio e medo. Sem dizer uma palavra, ele ofereceu o documento revelador. Suas mãos tremiam. A tensão vibrava no ar tão densa que quase podia ser tocada. Ela fitou o papel. Seu rosto passou por uma transformação dolorosa. Lágrimas surgiram, não por medo, mas por aceitar a inevitabilidade do que jamais poderia ser escondido.
sem levantar a voz. Ela falou pela primeira vez sobre o segredo que carregava. Uma história de sacrifício, traição e escolha que explicava sua presença ali, longe do passado, mas incapaz de fugir dele. O sheik ouviu atentamente, o muro de gelo ao redor do coração começando a ruir, mesmo que fraquejamente. Aquele momento, silencioso e carregado, selava um pacto muito mais profundo do que alianças políticas, um pacto de compreensão, luta e talvez amor. Mas antes que pudessem respirar algum alívio, um estalido na porta anunciava a chegada inesperada de um visitante. Uma figura envolta em roupas negras, seu rosto uma máscara de seriedade, entregou um envelope lacrado ao sheik. Sem abrir, ele sentiu o peso daquele gesto. Uma mensagem conhecida, que trouxera sombras e sangue a seu passado. O que estaria escondido ali? Com as mãos firmes, que agora mal tremiam, ele rasgou o selo. A carta continha palavras que fariam o palácio tremer e ameaçariam tudo o que ele lutava para proteger. No instante em que seus olhos vasculharam o conteúdo, seu corpo congelou. Aquela mesma noite, sob o céu estrelado do deserto, o sheik bilionário percebeu que o segredo da garota era apenas a ponta do iceberg da tempestade que estava prestes a engolir não só seu coração, mas também seu império. O sheik bilionário permaneceu ali, as mãos firmes segurando o papel que carregava o peso de um passado sombrio e uma promessa ameaçada. A carta, embora breve em palavras, trazia uma tempestade silenciosa que já começava a engolir cada canto do palácio. Os murmúrios dos cortesãos já não podiam ser ignorados. O ar, antes perfumado e tranquilo, agora ressoava com a inquietação de olhares desconfiados e comentários velados. Ele posicionou-se diante da janela, o deserto vasto e silencioso refletindo a solidão que apertava seu peito. A lua lançava uma luz prateada sobre as dunas, e naquele momento sentiu-se parte daquela imensidão incerta, lutando para equilibrar o dever que lhe impunham e o desejo crescente que ameaçava derrubar todas as barreiras que erguera contra si mesmo. Naquela manhã, o silêncio entre ele e a heroína era quase palpável. A mulher que caminhava pelos corredores luxuosos do palácio não era mais aquela jovem frágil da clínica modesta. A revelação sobre sua origem a fazia carregar um peso invisível, um fardo que se refletia no olhar preso entre a coragem e o medo. O vestido simples que vestia parecia uma armadura contra esse mundo de ouro que não a aceitava, mas sua postura mostrava uma força que nada poderia apagar. Eles se encontraram no jardim interior, onde as fontes murmuravam segredos antigos e o perfume das flores exóticas misturava-se ao calor já intenso das primeiras horas. Ela o aguardava, com o rosto marcado pela tensão do momento, e as mãos ligeiramente trêmulas, um reflexo da tempestade que se desenhava em seus corações. O sheik estendeu-lhe a carta, seus dedos quase tocando os dela por um instante. Um toque breve e carregado de significado. O silêncio dizia mais do que muitas palavras poderiam expressar. Ela leu as linhas com uma calma que escondia o turbilhão interior. As lágrimas não vieram de imediato, mas quando finalmente caíram, não foram de desespero, e sim da aceitação de que a verdade rompia os laços da mentira e do silêncio. Quando levantou os olhos, encontrou naquele olhar firme e sódio uma mistura de pesar e determinação, a única promessa possível num mundo que parecia conspirar contra eles. Eu não escolhi esse passado, falou baixo,
com a voz embargada, mas um tom firme. Mas escolhi o presente. E escolho ficar aqui, enfrentando tudo ao seu lado. Ele a observava, percebendo que por trás da fragilidade aparente havia um espírito inquebrável, um desafio lançado ao destino que ele, com todo o seu poder, ainda hesitava em aceitar plenamente. O peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros com intensidade inesperada. Proteger aquela mulher significava enfrentar algo que o dinheiro e a autoridade jamais poderiam controlar, o desconhecido e o medo do que o coração poderia se tornar. Antes que pudessem trocar qualquer outra palavra, a porta do jardim foi aberta abruptamente. Um homem de postura firme, trajado com roupas dignas de um enviado do deserto, aproximou-se rápido. Em suas mãos, um envelope lacrado, diferente daquele que eles já conheciam, carregado de urgência e mistério. O sheik tomou-o sem hesitar. Havia algo naquele gesto, no olhar do mensageiro, que fazia o ar parecer ainda mais denso, quase sufocante. Ele sentiu o frio do metal do anel que adornava seu dedo rolar contra o lacre, uma adrenalina silenciosa tomando conta do seu corpo. Ao abrir o envelope, os olhos do sheik escanearam o conteúdo com uma calma tensa. Cada palavra escrita trazia um desencadeamento de emoções: surpresa, medo, raiva contida. Aquilo não era apenas uma ameaça, mas uma sentença velada que poderia desmoronar o pouco de paz que começava a construir. Em meio à noite silenciosa que se abatia sobre o palácio, o sheik apertou os lábios, a mandíbula cerrada. Aquela revelação tinha o poder de rasgar as bases de seu império e, principalmente, de ceifar o pouco de esperança que aquela mulher recém-chegada lhe tinha despertado. Ele voltou o olhar para ela, que observava cada reação sua com um misto de apreensão e confiança. Sentiu a necessidade quase física de protegê-la, mesmo quando as sombras do passado se apoderavam de suas vidas. A tempestade que se anunciava não vinha apenas das intrigas da corte ou das rivalidades antigas. Era um vendaval que ameaçava seu próprio coração. Uma luta entre o ruir e a resistência, entre o medo e a entrega. Naquela noite, enquanto o vento rodopiava pelas janelas abertas e o brilho das estrelas parecia hesitar diante do que estava por vir, o sheik bilionário tomou uma decisão silenciosa. Nenhuma ameaça, nenhum segredo sombrio, nenhuma conspiração seria maior do que o desejo de manter aquele vínculo inexplicável. Mas antes que pudesse se permitir um instante de alívio, uma nova presença se fez sentir. Uma sombra deslizou pelos corredores do palácio. Uma figura para quem o sheik não queria abrir espaço, porém sabia que precisaria enfrentar. O silêncio foi quebrado por um sussurro cruel, que tomou forma numa voz fria e calculista. Um nome pronunciado com um desdém que cortou a atmosfera como uma lâmina. Você não sabe no que se meteu, sheik. Essa guerra está apenas começando, e seu império está em jogo. O coração do sheik acelerou. Não por medo dessa ameaça externa, mas por perceber que a batalha mais difícil seria aquela travada dentro de si mesmo, e que para vencer, teria que enfrentar não só o passado dela, mas também os fantasmas que carregava em sua alma. O silêncio do palácio parecia se aprofundar com o peso da carta que o sheik ainda segurava entre os dedos firmes. Cada palavra lida minutos antes perfurava sua mente como uma lâmina invisível, apertando seu peito com uma intensidade que nem a vastidão do deserto ao seu redor poderia explicar. Fora um homem acostumado a controlar tudo, territórios, alianças, até mesmo corações. Mas agora,
Dominava uma sensação crua e até então desconhecida. O medo de perder algo que jamais imaginara desejar. Enquanto seus olhos vazios contemplavam as dunas sob a luz da lua, a imagem daquela mulher resplandecia em sua memória. Não mais a figura frágil que vira pela primeira vez, mas uma guerreira silenciosa, cujo segredo enterrado ameaçava não apenas seu império, mas o próprio sentido de sua existência. Ela chegou ao jardim pouco tempo depois, suas roupas simples contrastando com a opulência ao seu redor. Mas havia nela uma força que nenhum brocado ou joia poderia representar. O perfume sutil de flores noturnas misturava-se ao aroma de oude que ainda pairava no ar, criando uma atmosfera quase mágica, onde o passado e o presente duelavam em silêncio. O sheik estendeu-lhe o envelope, seus dedos quase se tocando por um breve instante, que carregava mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. Ela segurou o papel com mãos trêmulas, o coração martelando contra as costelas como o ritmo incansável de um tambor de guerra. Sua leitura foi lenta, cada linha gravando cicatrizes invisíveis no rosto delicado. Quando finalmente levantou o olhar, ele viu não só a dor, mas também uma firme determinação que desafiava o próprio deserto. Eu não escolhi os fantasmas que me acompanham, disse com voz baixa, como se falasse a cada grão de areia que cercava o palácio. Mas escolho permanecer aqui, com você, ainda que isso signifique enfrentar tudo o que tentam esconder. O sheik sentiu que algo dentro de si se abria, como uma fenda no gelo que o protegia das emoções. A coragem da mulher diante do caos que os ameaçava era a chama tênue que começava a aquecer seu coração endurecido. Mas a noite ainda não lhes concedera paz. Uma sombra deslizou silenciosa até o portão do jardim. Um mensageiro, cuja face era desconhecida e sombria, entregou-lhe outro envelope lacrado. O gesto carregava um aviso silencioso de que aquela tormenta estava longe de ser contida. Com dedos que não mais tremiam tanto, o sheik quebrou o selo, o barulho seco reverberando no ar denso. As palavras que dele saíram foram mais afiadamente cruéis que a areia cortante do deserto. Ele engoliu o peso daquela revelação, enquanto sentia que o mundo cuidadosamente construído ao redor começava a desmoronar. O segredo da heroína, embora devastador, não era nada perto daquele novo golpe. Uma ameaça aberta, um inimigo oculto que alcançava diretamente seu coração e seu poder. Virou-se para ela, encontrando em seus olhos uma tempestade semelhante à que inflamava os seus. Havia medo ali, sim, mas também uma promessa de luta, de não se render. Eles não sabem com quem estão mexendo, murmurou o sheik, a voz baixa tão carregada de emoção que parecia rasgar o silêncio. Poderá parar. Os passos que se acercavam ao palácio não eram apenas os da política cruel e das intrigas que tentavam sufocar aquele amor nascente. Era o presságio de uma guerra que vinha de dentro, nas paredes douradas que já não protegiam apenas segredos, mas corações vulneráveis. Nos salões distantes, vozes sussurravam planos deturpados, estrategistas escondidos traçando movimentos que fariam a rosa do deserto murchar antes de florescer. Mas ali, naquele jardim secreto, o sheik bilionário e a mulher que ele escolhera proteger estavam prontos para enfrentar o que viesse. As estrelas tímidas pareciam hesitar em iluminar aquele momento, um instante congelado entre o passado sombrio e um futuro incerto,
um momento em que poder e paixão se entrelaçavam numa dança tênue, na fronteira entre a redenção e a ruína. E mesmo quando a noite parecia engolir toda a esperança, um sussurro percorreu os corredores do palácio. Uma voz distante, mas que carregava o peso de uma ameaça inominável. Você não conhece a verdadeira face do inimigo, e o que está por vir destruirá tudo o que você ama, se não estiver preparado para o que encontrará dentro das sombras. O sheik ergueu a cabeça, olhos flamejantes, a determinação inquebrantável retendo a tempestade que ameaçava tomar conta. Ele sabia, naquele instante, que nada seria fácil, que o segredo da garota era só o começo, porque a verdadeira batalha estava apenas começando, e o preço a pagar poderia ser tudo o que ele tinha, inclusive o seu próprio coração. O sheik bilionário permaneceu imóvel no jardim, seus olhos fixos na carta que agora repousava nas mãos da heroína. O brilho prateado da lua banhava o ambiente, refletindo o conflito silencioso que consumia ambos. O perfume delicado das flores noturnas misturava-se ao ar pesado, carregado de segredos e dúvidas não ditas. Aquele instante era mais que um encontro, era o prelúdio de uma tempestade, que se anunciava com força avassaladora. Ela, com os dedos trêmulos, apertava o envelope como se quisesse agarrar não apenas o papel, mas também a coragem que parecia escapar em cada suspiro. Seus olhos, apesar da tristeza que os tocava, carregavam uma determinação inabalável. Não havia mais espaço para a fragilidade da menina perdida na clínica. Ali estava uma mulher disposta a enfrentar o passado, mesmo quando ele ameaçava destruí-la. A respiração do sheik era lenta, mas tensa. Ele sentia o peso da responsabilidade como nunca. Antes, um fardo que não podia ser transferido nem ignorado. Protegê-la significava enfrentar não apenas os inimigos externos, mas também as próprias sombras que ele carregava em seu império e em seu coração. Você sabe que isso não será fácil, disse ele com voz baixa, cada palavra embargada pela emoção contida. Mas, se escolher ficar, precisará estar pronta para a guerra que virá. Ela ergueu o olhar, encontrando-o fixamente, desafiadora e vulnerável ao mesmo tempo. Estou pronta para lutar, mesmo que isso signifique sangrar por dentro, respondeu a firmeza de sua voz destoando da fragilidade da postura, porque fugir não será mais uma opção. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de promessas e medos. Ao fundo, as fontes do jardim murmuravam sua canção ecoando a complexidade daquele momento. O sheik deu um passo adiante, o tecido de sua túnica deslizando suavemente sobre o chão de mármore. Habituado a comandar exércitos e dobrar reinos ao seu favor, ele sentia agora uma batalha interna de proporções inimagináveis. Quero que saiba, disse ele, a voz rouca de emoção, que mesmo com todas as ameaças que nos cercam, você tem meu compromisso. Não só como governante, mas como alguém que começa a entender o valor do que chamou de presente. Ela permitiu-se um breve sorriso, uma luz tênue na penumbra que parecia dissipar parte do medo que desde sempre lhe acompanhava. Mas a calmaria foi interrompida abruptamente pela chegada inesperada de um emissário no portão do jardim. A sombra do homem se recortava contra a luz dos corredores, enquanto ele avançava com a urgência estampada no rosto. Em suas mãos, um novo envelope selado, distinto daquele que já tinham compartilhado. O sheik recebeu-o sem hesitar, sentindo o frio do lacre como um presságio. O silêncio tornou-se quase sufocante, e os olhos dele vasculharam as palavras contidas naquele pedaço de papel, como se cada linha
fosse uma lâmina prestes a dilacerar sua alma. O conteúdo trouxe à tona verdades enterradas, traições escondidas e ameaças veladas que não poupavam nem o coração que lhe começava a entregar. Ele ergueu a cabeça lentamente, olhando para a mulher diante de si, aquela que, a despeito de todos os perigos, permanecia ali, firme em seu desafio silencioso contra o destino. Eles pensam que podem nos derrotar jogando com nossos medos, afirmou, a voz firme, apesar da tempestade que fazia eco em seu peito. Mas não sabem que o que nos une é mais forte que qualquer conspiração. Ela se aproximou, o calor da presença dela envolvendo-o como um manto invisível, uma promessa silenciosa de resistência. Havia algo naquele gesto, um toque quase imperceptível, que dizia mais do que qualquer palavra ousaria expressar. Era um contrato firmado não em papel, mas na entrega dos próprios corações. No entanto, a sensação de proteção ainda era frágil diante da sombra que avançava. Os corredores do palácio pareciam guardar segredos mais obscuros do que o sheik poderia imaginar. As vozes nas sombras já tramavam derrubar tudo o que ele tentava construir, e até mesmo dentro das paredes luxuosas, a traição sussurrava entre os silêncios. Em meio a tudo, o sheik permitiu-se um momento raro de hesitação. Seu olhar, normalmente impassível, revelou a vulnerabilidade escondida atrás do trono dourado. Por um breve segundo, o desejo de construir algo além do poder foi tão forte que quase o fez esquecer as armas ocultas que rondavam seu império. A heroína percebeu esse instante, vendo além da armadura que ele vestia com tanta naturalidade. Era o momento em que o homem imponente se despia para revelar o homem ferido, e essa transformação silenciosa fez surgir uma cumplicidade antes jamais sentida. Pernas firmes sobre o mármore frio, ele sussurrou: prometo que enfrentaremos tudo juntos. Mas saiba que essa luta não terá fim, e o preço pode ser maior do que qualquer um dos dois está preparado para pagar. Então, um ruído súbito quebrou a atmosfera. A porta do jardim foi aberta com força, e uma figura inesperada surgiu nas sombras. Um homem de olhar gélido, cuja presença só por si espalhava temor. Ele piscou lentamente, um sorriso afiado cortando o rosto austero. Você não sabe no que se meteu, sheik, murmurou. Cada palavra um veneno lançado no silêncio tenso. Essa guerra que começou com você e essa mulher vai consumir tudo o que você construiu. O sheik permaneceu imóvel, o peito pesado, os músculos tensos. O olhar dele encontrou o da heroína, uma chama de desafio e medo misturados. Sabia que aquela batalha não seria apenas pelo Emirado. Seria uma luta para salvar o que restava de sua humanidade. E naquela noite, onde o deserto parecia conter o fôlego, ele percebeu que o verdadeiro teste estava apenas começando, porque para proteger aquela mulher, precisaria derrubar não só seus inimigos, mas os fantasmas ocultos dentro do próprio palácio. Eles estavam cercados, e a guerra silenciosa entre poder e amor estava prestes a explodir. O silêncio que se instalou no jardim parecia pulsar como um coração à beira do colapso. O sheik bilionário, de pé, encarava a heroína como se buscasse decifrar cada linha de sua coragem desmontada e reconstruída diante daquele envelope. A carta, agora um emblema de todos os temores e esperanças que se entrelaçavam em suas vidas, reluzia sob a luz pálida da lua. Ela segurava o papel como quem agarrasse um fio tênue de suas próprias verdades. Os olhos, tão profundos quanto o deserto, distraíram-se momentaneamente do texto,
para encontrar os dele, um olhar onde dieta e fragilidade se entrelaçavam com a necessidade brutal de proteger e preservar. A respiração entre eles desenhava uma ânsia dolorosa, cortada pelo eco distante das fontes, cujas águas murmuravam segredos antigos. Quando as palavras finalmente buscaram a voz, foram carregadas de uma determinação que surpreendia até a areia que circundava aquele palácio. Eu não posso escolher meu passado, disse ela, a voz embargada, mas firme, como a madeira que resiste à tempestade. Mas escolho o presente e todos os riscos que ele implica. Com você. Aquelas palavras não foram apenas uma promessa, mas um voto silencioso que reverberava de forma quase sagrada no ar quente do deserto. O sheik sentiu seu mundo tremular, não pelo peso das ameaças que chegavam, mas por uma presença que começava a derrubar as muralhas que ele havia erguido ao redor do próprio coração. Os segundos que se seguiram foram cúmplices da tensão crescente. Um passo adiante do sheik, o tecido da túnica deslizando sobre o mármore polido e o toque quase inadvertido das mãos que quase se tocaram, revelaram uma conexão tão frágil quanto intensa. Porém a noite, que parecia conceder um breve respiro, não permitiria que aquela trégua se estendesse. A porta do jardim abriu-se com a sutileza da tempestade anunciada. Uma figura envolta em sombras adentrou, os olhos frios como a lâmina que aquela presença significava. Em suas mãos, um novo envelope, lacrado com a seriedade de um aviso e o peso da urgência. O sheik o tomou sem vacilar, o frio do selo penetrando a pele, aflita. O silêncio engrossou o ar com uma densidade quase tangível, e ao abrir o conteúdo daquela correspondência, os olhos dele se estreitaram num instante carregado de aço e fogo. A carta trazia palavras que mais pareciam punhais envenenados, verdades ocultas, alianças quebradas, ameaças que pulsavam entre as linhas e que poderiam, sem sombra de dúvida, rasgar os alicerces do império que ele lutava para proteger. E o vínculo ainda incipiente que o prendia àquela mulher. Virando-se lentamente, o sheik deixou o envelope cair sobre a pedra fria, e seus olhos se prenderam nos dela, carregados de uma tempestade velada. Eles acham que podem nos destruir lançando sombras, disse, a voz um sussurro cortante. Mas não sabem que somos uma chama que só cresce com o vento. Ela se aproximou, o calor da presença infestando o espaço entre eles como o cheiro inebriante do oud. Um toque sutil, a ponta dos dedos roçando a palma da mão dele, selava um pacto silencioso, onde não havia margem para dúvidas ou fraqueza. Mas se naquele instante poderia haver um vislumbre de esperança, logo a sombra que pairava sobre o palácio desafiava qualquer alento de paz. Os corredores que antes vibravam com o som distante das festas e dos sussurros, agora guardavam conspirações que se tramavam em silêncio, prontos para romper como um vendaval. No olhar do sheik, a habitual muralha de imperatividade teve um instante de fissura. Uma vulnerabilidade crua, escondida sob camadas de poder e seda, que a heroína não deixou escapar. Ela viu o homem real por trás do trono dourado, solitário, temeroso, mas disposto a lutar até o fim. Prometo que enfrentaremos isso juntos, murmurou ele, a voz rouca de emoção contida. Mesmo que o preço seja tudo o que temos. Mal as palavras pudessem ser absorvidas, a atmosfera foi quebrada bruscamente por um sussurro venenoso. A mesma figura sombria que adentrara o jardim agora pronunciava uma sentença ameaçadora.
um veneno linguístico que reverberava como um trovão na noite calma. Você não entende a guerra que abraçou, Sheik. Ela não enfrenta apenas os fantasmas do passado, e sim demônios que podem consumir seu império, seu poder, até seu coração. O Sheik permaneceu ereto, os músculos tensos, o olhar incendiado. Naquele instante, ele compreendia que o verdadeiro campo de batalha não seria nos salões dourados ou no calor do deserto, mas, dentro de si, contra as traças invisíveis da dúvida, medo e luta por redenção. Seus olhos fixaram-se nos dela, onde encontrou um reflexo da tempestade que consumia seu próprio peito. O laço que se formara, um fio tênue em meio a tantos vendavais, era agora a única âncora que poderia sustentá-los. E enquanto o vento frio entrava pelo jardim do palácio e as estrelas pareciam oscilar entre a luz e a sombra, o sheik bilionário soube que a batalha tinha apenas começado e que aquilo que viria não permitiria mais afastamento nem silêncio. Porque num instante que parecia suspenso entre o desespero e a esperança, uma voz tão sombria quanto as dunas ao redor sussurrou em seu ouvido, carregando a sentença que mudaria para sempre o destino de todos. Seu império está mais vulnerável do que imagina. E o segredo dela é apenas o primeiro dos muitos que selarão sua queda. O sheik apertou os punhos, o último lampejo de serenidade desaparecendo sob o peso de uma guerra silenciosa, onde o amor e o poder estariam irrevogavelmente ligados, e onde perder significaria mais do que a destruição de um reino. A noite carregava consigo um silêncio pesado, como o próprio deserto a dormir sob o manto escuro do céu. No jardim interno do palácio, o sheik bilionário e a heroína permaneciam lado a lado, cercados por sombras que dançavam ao ritmo suave das fontes. O ar estava impregnado do aroma potente do oude e da jasmim, misturando-se ao calor residual do dia que já se despedia nas dunas distantes. Ela dobrava e desdobrava lentamente as bordas do envelope, os dedos trêmulos denunciando a tempestade que rugia em seu íntimo. O peso daquela carta não era apenas papel, mas a materialização de um passado oculto, uma promessa de tormentas. Olhava para ele, buscando nos olhos do sheik uma resposta que não tivesse palavras, a confirmação silenciosa de que não importava o que viesse, não estaria só. Ele permaneceu imóvel, a mão apertando o tecido da túnica, tentando conter a fúria contida que ameaçava explodir em seu âmago. O silêncio entre eles era um fio tenso, carregado mais de expectativas que de medo. Ele não era apenas um governante a essa altura. Era um homem cujos muros interiores começavam a ruir, expostos ao vento inclemente das verdades recém-descobertas. O que mais escondem dessas paredes? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro que reverberava contra os ornamentos dourados distantes. Quantas mentiras foram construídas sobre eras de orgulho? Ela ergueu o olhar, toda a sua coragem concentrada naquela resposta. Não sou o que dizem. Sou produto de sacrifícios que também desconheço completamente, mas escolhi um novo caminho, e esse caminho é ao seu lado. O sheik virou-se para a imensidão do deserto, seu olhar obscurecido pelas estrelas, lutando contra a dor da traição que parecia ecoar a cada linha lida. Sabia que, apesar da força que pulsava na mulher diante dele, essa ligação recém-forjada estava por um fio tênue, que poderia dropar num abismo de intrigas e perigos mortais. Enquanto ele contemplava, o vento sutil trouxe até seus ouvidos o murmúrio distante de um passo apressado. A porta do jardim se abriu abruptamente,
e uma figura encapuzada deslizou pelo corredor iluminado por candelabros de prata. Os olhos do sheik estreitaram-se. Havia perigo ali. Uma ameaça não verbalizada que emanava de cada gesto do estranho. O homem se aproximou com rapidez e silenciosamente depositou um novo envelope sobre a mesa forrada de tapetes persas, próxima ao trono improvisado no jardim. Uma nova mensagem, senhor. Chegou com urgência e com veneno. O sheik pegou o envelope, sentindo o peso do selo frio contra a pele quente. Em um instante, rasgou o lacre, revelando um documento que não só denunciava aquisições ilegítimas e traições familiares, mas mencionava nomes que abalaram seu sangue até a raiz, aliados que ele julgava firmes, agora cúmplices no jogo sujo de destruição de seu império. Ele virou-se lentamente, encarando a heroína que fitava aquele papel como se vislumbrasse o abismo desabando sob seus pés. A tensão no ar era palpável, um fio invisível prestes a romper e dilacerar tudo o que haviam tentado construir. Eles não recuarão. Usarão tudo e todos para ver a queda deste império. Sua voz era um rugido abafado, um desafio lançado às sombras que já conspiravam contra eles. E contra você. Ela, com uma mistura de medo e determinação nos olhos, deu um passo adiante, aproximando-se lentamente. Então lutaremos juntos, até se não restar mais nada. O silêncio profundo daquela noite se rompeu com o som distante de corvos que anunciavam o amanhecer por vir. A vastidão do palácio parecia menor diante do peso que carregavam. As paredes douradas agora pareciam aprisionar não só uma fortaleza de poder, mas uma fortaleza de segredos prestes a ruir. Naquele instante, o sheik sentiu um aperto no peito, não apenas pelo destino do império, mas por aquilo que começava a brotar entre eles, uma cumplicidade forjada em sombras e desafios, um amor que exigiria mais do que simples palavras. Exigiria coragem para enfrentar não só os inimigos externos, mas os próprios fantasmas interiores. De repente, um sussurro cortante percorreu o jardim, como um vento gélido que atravessa a pele. Você não imagina a verdadeira extensão da traição. A voz vinha de trás da última coluna, sombria e grave, carregada de desprezo. Seu império está prestes a ruir, e seu coração será o último a cair. O sheik virou-se lentamente, o olhar incendiado na direção de onde a voz surgira, mas não encontrou ninguém. Sentiu apenas o ar pesado, carregado de uma ameaça invisível. O deserto lá fora parecia se cerrar ainda mais denso, como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar o prenúncio da tormenta. Ele respirou fundo, os punhos cerrados, enquanto seu corpo, normalmente tão controlado, tremia com a força daquela nova batalha que condenava não apenas o seu reino, mas o coração que ousava entregar. E naquele silêncio carregado de promessas e perigos, uma certeza cruel se fez presente. A verdadeira guerra ainda não havia começado, e as sombras que já invadiam o palácio carregavam segredos maiores do que todos imaginavam. Porque no instante em que o sheik se preparava para o inevitável, soube, com a convicção de olhos que já viram tudo desmoronar, que o seu maior inimigo talvez estivesse mais próximo do que ele jamais ousara imaginar. A primeira luz da aurora deslizou silenciosa pelas janelas do palácio, filtrando-se em raios tênues que começaram a colorir as paredes douradas com um brilho suave. O deserto, vasto e silencioso sob o céu azul que amanhecia, parecia respirar uma calmaria inédita, como se sentisse a esperança que nascia naquela manhã.
O sheik bilionário estava no jardim interno, rodeado por flores exóticas que desabrochavam em tons vibrantes, símbolo vivo do renascimento que parecia tomar conta de sua alma. A heroína caminhava ao seu lado, uma presença que já não era apenas aquela jovem frágil de outrora, mas uma mulher fortalecida pelas adversidades, cuja coragem e verdade haviam desarmado não só o passado sombrio que assombrava, mas também o próprio coração dele. Os primeiros passos daquele dia foram lentos, cuidadosos, uma dança silenciosa de olhares e toques suaves que confirmavam o que palavras jamais poderiam expressar plenamente. O grande segredo havia sido revelado, mas ao invés de destruir, apenas servira para fundir ainda mais as histórias daqueles dois destinos entrelaçados. O sheik segurou a mão dela com delicadeza, protegendo ali, naquele toque, toda a promessa de um futuro que já não era ameaçado pelas sombras de traições ou conspirações. Aquele gesto, simples, era agora o elo mais forte dentro do império que tinham decidido construir juntos. Ao longe, os primeiros conselheiros e cortesãos começavam a chegar aos salões, seus olhares já mudados, livres das suspeitas que antes sussurravam pelo ar pesado do palácio. A relação entre o sheik e a heroína, longe de ser um escândalo, transformava-se no símbolo da nova era daquele emirado, uma era onde a verdade, a coragem e o amor triunfavam sobre as intrigas e os jogos de poder. E foi assim que, diante da corte reunida, o sheik pronunciou com a força que apenas o respeito conquistado pode conceder: aqui, nesta terra, onde tudo se constrói entre a areia e o sol, escolho a verdade acima do ouro, o amor acima do medo. Com ela, não somente protejo um segredo, mas abraço um futuro que desejamos construir, disse, olhando nos olhos da mulher que havia mudado sua existência. O silêncio que se seguiu foi carregado não de dúvida, mas de reconhecimento. Um sussurro coletivo pavimentou o caminho para a aceitação e o respeito, dissolvendo as barreiras antes erguidas por segredos insondáveis. A heroína, de pé ao lado do sheik, ergueu o queixo, receptiva à responsabilidade de seu novo lugar. Não como uma prisioneira do passado, mas como a parceira que seu coração refugiava. Naquele instante, o vento suave entrou pelo salão, trazendo consigo o aroma das flores do deserto que dançavam em harmonia e a promessa de um novo ciclo, onde o amor não era uma ameaça, mas sim a base sólida para aquilo que viria a ser. Os dias seguintes foram marcados por transformações silenciosas. O palácio, que outrora parecia um labirinto construído para aprisionar emoções, abriu-se em salões vibrantes de vida e esperança. A heroína ganhou respeito, não apenas pelo que tinha superado, mas pelo brilho que agora irradiava de sua presença, refletindo a força de quem havia conquistado seu lugar. O sheik, por sua vez, deixou cair as máscaras do poder absoluto para assumir, de forma verdadeira e sincera, o papel de homem apaixonado e protetor. Aquelas duas faces que até então pareciam irreconciliáveis fundiram-se numa só, a do líder que corria riscos pela pessoa amada e do homem que finalmente encontrara abrigo no amor. No entardecer que tingia as bunas de ouro e fogo, o casal caminhou até o terraço do palácio. As estrelas começaram a surgir timidamente, reflexos cintilantes na imensidão celeste, enquanto a brisa morna acariciava seus rostos e a vastidão silenciosa parecia abençoar aquele momento. Ele segurou a cintura dela, aproximando seu rosto do dela, não por imposição,
mas por convite e desejo que só o tempo ensinou a respeitar. O beijo que trocaram foi a confirmação do que as palavras já haviam proclamado. Uma promessa feita sem necessidade de juramentos. Apenas o encontro de almas que se reconheceram. Dentro daquele gesto repousava todo o caminho percorrido. As batalhas silenciosas contra segredos antigos, as lágrimas que transformaram medo em esperança, as decisões que haviam desconstruído o passado, para que um presente fosse finalmente possível. O império continuaria a ser desafiado pelas vozes sombrias, mas ali, naquela união, forjada na tempestade, existia o poder verdadeiro, o do perdão, da redenção e do amor que resiste a tudo. Ao descerem juntos para o salão principal, foram recebidos por sorrisos genuínos. A heroína estava finalmente em casa, e o sheik, por sua vez, não era mais um homem isolado em seu trono, mas um governante completo, cuja maior conquista era o amor, que agora carregava no olhar, e o silêncio do deserto, testemunha milenar das escolhas humanas, parecia sussurrar uma bênção ancestral. Porque em meio às areias que tudo levam, eles encontraram algo que permanece, um laço indestrutível, uma história de superação que transformou um segredo ameaçador em uma lenda de renascimento e esperança. Naquele instante eterno, sob o céu aberto e infinito, o sheik bilionário e a mulher que ele escolhera para partilhar seu destino souberam que não importava o que viesse. Eles tinham vencido a guerra mais difícil, a de seus próprios corações, e que o sol que nascia sobre o emirado era apenas o primeiro de muitos, aquecendo um novo começo, repleto de amor, paz e o poder de quem decide enfrentar o mundo juntos, contra todas as tempestades.